Bem-vindos ao 13º episódio do Trilhas. Hoje a gente vai falar um pouquinho da conexão de filosofia com a história do mindset das empresas ao longo do tempo e também fazer uma previsão de futurismo aí um pouquinho no final. É muito interessante. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente hoje é o Gabriel Cedrin. A história que é por trás, que é tão interessante, que é por trás de como eu conheci o Gabriel, é o seguinte: eu estava trabalhando com ele na empresa, normal, né? Não o conhecia, ainda mais trabalhando remotamente, mas ele viu devido ao nosso trabalho ser muito demandante, passei meu WhatsApp para ele, e ele viu o meu status do WhatsApp, que tinha uma frase do livro Kaivalho. Não sei se vocês conhecem, né? Mas é um livro de filosofia hermética e egípcia, enfim, é um tema que eu gosto muito. E ele falou: nossa, essa frase eu conheço, né? Essa frase é do Kaivalho. E a gente começou a conversar sobre filosofia. Então, acho que assim, o recado, né, o aprendizado que veio dessa conexão tão aparentemente aleatória é o seguinte: a gente está mandando a nossa mensagem para o mundo o tempo todo. Então, estejam atentos ao que vocês passam para os outros, porque vocês vão atrair exatamente o que vocês emitem, né? Então, por sorte, aí não por coincidência, né? Mas por uma feliz coincidência, na verdade, eu consegui atrair o Gabriel aí para o Trilhas, e hoje ele vai compartilhar um pouquinho da experiência dele com filosofia e mundo corporativo, que ele também tem bastante experiência, com vocês. Gabriel, eu vou te chamar aí para se apresentar com um pouquinho mais de detalhe. Bem-vindo e obrigada pela participação. Obrigado você, Carol. Para mim é um prazer muito grande estar aqui podendo compartilhar conhecimento. Acredito que o conhecimento ele só é válido quando ele é compartilhado. Então, reforçando a prazerzaça aqui estar aqui com vocês hoje. Então, começando, meu nome é Gabriel Cedrin. Eu sou natural de Maceió, Alagoas, né? Atualmente eu estou morando em São Paulo, trabalhando pela UI. Eu fiz minha graduação aqui, em Maceió mesmo, pela Universidade Federal de Alagoas. Acabei me formando em administração, que é uma área que eu sempre tive fascínio, né? E também por histórico familiar, etc., influência, mas eu também sempre gostei muito. Quando acabei minha graduação, por morar numa região muito tropical, muito turística, eu acabei indo cursar um MBA em gestão hoteleira, né? Então, procurei várias universidades e vi que a Castelli era a melhor opção, né? A universidade mais renomada que a gente tem voltada à hotelaria aqui no país. E acabei me mudando lá para o Rio Grande do Sul para cursar esse MBA. Foi um período maravilhoso, onde eu pude ter contato também com a filosofia, mas a filosofia relacionada à hospitalidade, né? E por fim, quando eu acabei esse MBA, eu tomei a decisão de que não necessariamente eu precisaria retornar para Maceió naquele momento para seguir uma carreira na hotelaria. Então eu decidi me mudar para São Paulo. A minha irmã já estava morando em São Paulo, então ela super me incentivou a ir para São Paulo também. Eu falei, vai ser bastante interessante se eu puder seguir uma carreira corporativa nos próximos anos. E um assunto que sempre estava em alta, né, que foi até o tema do meu TCC, que era planejamento estratégico e estratégia em si. Então eu estava olhando quais eram as próximas vantagens competitivas do mercado, qual era o movimento que o mercado estava fazendo para o futuro. E eu vi que o design ele era uma das vertentes que as empresas mais buscavam para gerar essa vantagem competitiva futura, né? Então, o design e a inovação eram os temas que estavam muito em alta, e estão muito em alta atualmente, né? Então, eu escolhi o Instituto Europeu de Design, em São Paulo, para realizar uma segunda pós-graduação aí em design estratégico e inovação. Essa foi basicamente minha carreira acadêmica até agora, né? Eu acabei ingressando na UI, nesse meio tempo já em São Paulo, na UI, e acabei entrando na área de strategy na época, né? Então, a gente trabalhava somente com estratégia, mas depois essa área foi fundida com a área de customer, e viramos aí a parte de business transformation, né? Que engloba tanto a parte de desenho estratégico junto à Partner, quanto a todos os serviços voltados à área de customer, marketing, etc., né?
Falando um pouquinho sobre alguns tópicos pessoais, o que eu curto fazer é jogar videogame. Eu sou bastante fascinado em videogames, em livros, né, canais de YouTube, festa na casa dos amigos. Geralmente não sou muito da balada, com muita gente, prefiro festa na casa dos meus amigos, algo mais íntimo. Eu amo viajar, como vocês podem perceber, eu já morei em alguns lugares na minha vida, então o meu propósito de vida realmente é viajar, é conhecer o máximo de culturas, lugares, paisagens possível. Acredito que para que a gente está aqui, né, a gente tem 5 sensores, então a gente tem que explorar eles ao máximo com tudo que o mundo material também tem disposto aí. Eu adoro praia em específico, sou de Maceió, então é bastante suspeito, a gente é rodeado das praias mais bonitas do país, isso daí sem dúvida. E, e eu gosto também bastante de assistir futebol, final de semana, ou com meus amigos, ou com meu pai, enfim, meu avô. E esse é basicamente um resumo que eu fiz sobre mim, né, para que vocês possam me conhecer um pouco mais e a gente tem esse primeiro momento aí de empatia e etc. Eu vou avançar agora no começo da apresentação, tá? Então, eu trouxe aqui 3 definições, né, do que eu acho que vão ser os pilares da apresentação, né? A primeira definição que eu trouxe foi a definição de filosofia, né? Então, filosofia, literalmente, significa o amor pela sabedoria. Filo significa atração, né, apego, junção, enfim, laços. E Sofia é o conhecimento, né? Então, a filosofia, ela é o estudo das questões gerais e fundamentais sobre a existência, o conhecimento, os valores, a razão, a mente e até a própria linguagem, né? E através do questionamento e da investigação, né? Então, o que é a filosofia? Ela é na prática, né? Ela é o questionamento das características que definem o objeto estudado, né? Então, não importa se o objeto estudado é um tema sobre existência, conhecimento, valores, a filosofia, de maneira geral, ela é isso, e ela busca, através da resposta dessas perguntas, formar um conjunto ontológico, né, que é o conjunto de características que vão definir aquele ser, né? É uma definição um pouco abstrata, realmente, mas eu acho que a gente, lendo e refletindo um pouco, a gente consegue entender bem o que é esse ramo de estudo, né? A estratégia é a definição das questões, enquanto a filosofia é o estudo de quais questões que são essenciais, a estratégia é a definição clara das questões que a gente vai fazer. Então, só nesse primeiro paralelo a gente já consegue encontrar a primeira ligação entre filosofia e estratégia, né? Ora, se a filosofia é a parte de você estudar as questões, quais são as questões mais essenciais, e a estratégia é a definição das questões essenciais de uma organização, então, eu trouxe até o exemplo do lema que a gente tem na UI, né? Fazendo as melhores perguntas para construir um mundo de negócio melhor. Então, a partir dos melhores questionamentos, a gente vai ter as melhores respostas, as respostas que são que vão mais na essência dos problemas que a gente tem. Então, quais são as perguntas que a estratégia ela busca responder, né? Então, quem eu sou como empresa, de onde eu vim, quais são as minhas origens, e aí vai entrar toda a parte do marketing, de storytelling, né? O que é que eu faço, e qual a maneira que eu faço. Hoje em dia é muito importante isso, não somente o que uma empresa faz, mas a maneira que ela faz, né? Se ela respeita o ambiente, se ela faz de maneira mais eficiente, enfim, dependendo bastante do posicionamento de mercado, a maneira como ela vai fazer é um grande fator de diferenciação. Para onde eu vou, e isso daí vai estar relacionado à visão da empresa, como é que a gente imagina esse mundo por exemplo, no caso da UI, o que significa um mundo de negócios melhor, né? Então, como é que a gente está construindo um mundo de negócio melhor? A UI, ela tangibiliza esse conceito do mundo de negócio melhor através dos seus projetos, que é o produto que ela tem. Assim como a Apple, ela cria ela alcança o propósito dela de alavancar o desenvolvimento humano
através da venda de ferramentas que permitem que a gente se comunique melhor, seja mais criativo, aumente nossa produtividade, etc. E o que seria o design? O design, ele é justamente a concretização dessas respostas que a gente tem no nosso planejamento estratégico em formas de projeto. Então, a gente vai ter a filosofia, que é estudando quais são as questões principais, a estratégia respondendo quais são respondendo essas questões principais, e o design fazendo com que essas respostas, de fato, se transformem em produtos, se transformem em serviços e alavanque, né, o mundo que a gente conhece hoje, né, trazendo progresso. Ficou claro, pessoal? Só disse sim ou não, se algum conceito desse não ficou claro. Ficou sim. Legal. Ficou sim. Boa. Então, aqui eu trouxe meio que um frame histórico, né, separando em filosofia, economia e design, para meio que a gente fazer um paralelo, ver onde é que esses três fatores, durante os nossos períodos históricos, eles se conversam, né, e de que maneira eles se conversam. Então, a gente vai passar aqui pela Idade Antiga, né, que é de 600 a.C. até 500 depois de Cristo. O período da Idade Média, né, que é um período que também durou aí aproximadamente 1000 anos, né? Então, você pode ver que da Idade Antiga para a Idade Média a gente teve 1100 anos para avançar. Da Idade Média para a Idade Moderna a gente teve 1000 anos. Claro que as datas não são, eu arredondei, né, para não ficar aquela coisa muito, enfim, muito formal. E da Idade Moderna para a Idade Contemporânea a gente pode ver que só tem um salto de 300 anos. Né? Isso daí uma coisa bastante interessante que a gente pode analisar de como é que os ciclos eles estão ficando cada vez mais curtos. Eu vou começar aqui falando um pouco sobre a Idade Antiga, né? Então, quais que eram os principais pensamentos, né, da Idade Antiga? A Idade Antiga ela é basicamente composta pelo Império Romano, né? O primeiro Império Romano, com a Grécia Antiga, basicamente Atenas e Esparta, né, como os dois grandes reinos, né, dois grandes impérios. E na filosofia, quem foram os principais pensadores que eu achei legal a gente trazer e que faz sentido a gente trazer para uma discussão sobre organizações, né? Primeiro, Platão, com a ideia de formas e ideias. Então, ele foi o responsável por formalizar o pensamento de que existem dois mundos. O mundo das ideias é o mundo que acontece na nossa cabeça. Ele é um mundo mais abstrato, mais líquido, mais intangível. E o mundo da forma, que é a materialização de tudo aquilo que a gente pensa. Ou seja, Platão, nessa época, em 600 anos antes de Cristo, ele já tinha uma predefinição do que a gente chama hoje de design. Louco, né? Falando sobre Aristóteles, que foi outro grande filósofo, né, que teve nesse período, o Aristóteles ele foi responsável pela estruturação da lógica, né? Então ele começou a diferenciar o que era o pensamento dedutivo, né, que hoje é a base da nossa ciência, o que era o pensamento abstrato, o pensamento poético, né? Então, a principal contribuição de Aristóteles, com certeza, foi o silogismo lógico, né? Que organiza o fluxo do nosso pensamento e como é que ele se distribui, como é que a gente organiza nossos pensamentos em taxonomia, né? Então, por exemplo, se eu falar aqui para vocês a palavra religião, automaticamente na sua cabeça vem um conjunto ontológico que faz parte do silogismo da taxonomia ligada à religião. Então, a gente vai pensar em outras palavras como Bíblia, como Jesus Cristo, como vinho, enfim, todo esse conjunto de palavras, ele faz parte do silogismo religioso, né? Então, Aristóteles ele foi o principal pensador do pensamento. Ele estudava o próprio pensamento humano, né? Ele conseguiu destrinchar de uma maneira muito, muito legal. E vocês vão ver no decorrer da apresentação a importância dessa contribuição que ele deu, né?
Na Idade Antiga, como vocês devem lembrar das aulas de filosofia, né? As matérias que eram estudadas eram justamente a filosofia, a própria filosofia, né? Era um mundo carente de definições, então, nesse período ainda estava se definindo o que era política, o que era ética, foi onde surgiu a democracia, né? Inclusive, e a matemática, né? A matemática para alavancar os conhecimentos em agricultura, né, e mercantilismo, né? Ainda que fosse um mercantilismo muito, muito, muito primitivo na época, né? E eu trouxe aqui a figura de Pitágoras, né? Porque Pitágoras ele foi um grande filósofo e um grande matemático que, através das suas teorias geométricas, né, ele permitiu o desenvolvimento da construção civil tanto no Império Romano quanto no Império Grego, né? A definição de ontologia foi a que eu acabei de falar, né? Que são os conjuntos que pertencem ao mesmo objeto. Falando um pouquinho da economia, a economia era basicamente agricultura, né, e pequenos comércios em pequenas cidades, mas tudo muito primitivo, ainda não existia uma classe burguesa, isso daí só foi existir depois. O desenvolvimento comercial no mar Mediterrâneo, né, o mar Mediterrâneo era justamente a via, né, que as civilizações antigas elas utilizavam para realizar as trocas, né, de especiarias, enfim, etc. O escravismo, né, a gente ainda não tinha direitos humanos nessa época, nem se imaginava em relação a isso. E como é que era o design dessa época? Obviamente era o naturalismo, né? Então representava bastante a figura de paisagens do próprio homem, né? E também com um toque da mitologia, já que a Grécia e Roma eram extremamente religiosos também. E também foi um período marcado pelas grandes obras. Se a gente pegar, se a gente for na Grécia hoje, a gente ainda vai encontrar essas grandes obras. Em Roma também a gente é capaz de encontrar. No próprio Egito, né, as pirâmides dos faraós são um grande marco também desse período, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma grande obra, só para ajudar tangibilizar na nossa cabeça um pouco de que como a filosofia, né, como a filosofia que era predominantemente o pensamento lógico misturado com o pensamento religioso, ele se tangibilizava através do design da época, né? Então, o Parthenon era um templo dedicado pela deusa Atenas, ou seja, tinha a pegada da fé, mas ele tinha características mais marcantes, como a racionalidade, a simetria e a precisão geométrica. Então, a gente consegue ver como a filosofia, como os indagamentos filosóficos da época, eles se traduziam em diversas vertentes das organizações, do que era produzido pelaquela sociedade, né? No caso, naquela época, como ainda não tinha revolução industrial, muito longe disso, as grandes obras eram edifícios, né? Eram obras arquitetônicas, enfim. Sobre a Idade Antiga, ficou alguma dúvida? Vocês conseguiram visualizar bem o que eu quis transmitir ou não? Deu para entender, sim. Até agora tudo bem. Legal. Vou entrar agora na Idade Média, né? A Idade Média, muito diferente da Idade Antiga, ela foi a idade em que o catolicismo, né, junto do Império Romano, ele toma ali praticamente toda a Europa, né? E ele vem com um movimento, né, bastante anticientífico, né? Por que aconteceu esse movimento anticientífico? Se você tem uma narrativa religiosa onde você determina que todos os fenômenos naturais eles estão ligados a uma ideia de Deus ou de deuses, né, ou de anjos, a ciência ela vem fazer um contraponto em relação a isso, né? Então imagina a igreja falando que, por exemplo, Deus criou Adão e Eva e etc, e um cientista falando que a gente evoluiu do macaco.
né, e podendo comprovar essa teoria através dos estudos arqueológicos, ou então que um astrofísico ele fale que a Terra não era o centro do universo, na verdade a gente girava em torno do Sol. Todas essas narrativas da ciência, elas iam de encontro com o discurso religioso. Então, essa época da Idade Média, né, foi a época em que o catolicismo ele acabou dominando, né, as civilizações, e foi um período em que a ciência ela foi praticamente criminalizada, né, pela igreja, né. Então a gente era um período feudal, né, onde as classes elas se dividiam entre clero, nobreza e servos, assim, por coincidência, né, ou não, quais eram os principais filósofos dessa época, né? Santo Agostinho e o Aquino, né? O Santo Aquino também, que era da Igreja Católica. Então, o Santo Agostinho, com toda aquela narrativa dele do herói, né? Que começou como um homem materialista, pecador, e que acabou se convertendo, era a história que a Igreja Católica se apegou no seu discurso para que ela pudesse catequizar, né? Novas civilizações ali pela Europa, né? Então foi um período assim, muito da Santa Inquisição, onde houve a queima de pessoas, por exemplo, mulheres que não casavam, ou pessoas que ousavam descobrir novos remédios através de plantas, né, e alquimia, enfim, etc. Ela acabou essas pessoas elas acabavam sendo criminalizadas, né? As mulheres elas acabavam sendo chamadas de bruxas, né? Iam acabar parando na forca ou queimada, né? Pela igreja, enfim, justamente por enfraquecer esse discurso, né? E como é que isso daí ele se refletiu no design da época? Foi um período em que surgiram, né, as grandes catedrais católicas pelo mundo, né? As grandes os quadros famosos ligados ao catolicismo, né? Então, um dos exemplos que eu trouxe foi a Catedral de Santa Sofia, né, que fica lá na Turquia. Ela é de arquitetura bizantina, né, e, enfim, ela é extremamente antiga, mas ela reflete bem, né, essa característica religiosa, nada funcional. Você pode ver que aí você tem 4 torres que não tem praticamente funcionalidade. Ela é justamente cara de igreja, né? Assim, então, esse daí foi o exemplo que eu trouxe da Idade Média para que ajude a tangibilizar, né, o Império Católico, né, sobre essa época. Entrando aqui na parte da Idade Moderna, né? A Idade Moderna ela já foi um contraponto à Idade Média, né? O que é que mais chamou a atenção na Idade Moderna, né? É justamente esses 2 nomes que a gente tem aí no design, que são Renascimento e Iluminismo. E por que Renascimento? Porque foi considerado que durante toda a Idade Média, como a Igreja ela criminalizou a ciência, parte do ser humano, que é a parte racional, né? Que é a parte que era não devota, que agia pela racionalidade, ela acabou praticamente morrendo, né? E ela começou a renascer nessa época. E por que o Renascimento ele começou a surgir, né? A ser um movimento? Foi um período em que o Império Romano ele teve sua decadência, então o catolicismo ele perdeu ali espaço. Surgiram também vários contrapontos à igreja, né? A reforma protestante teve um papel fundamental. A gente pode elencar Lutero aí como um dos representantes do movimento protestante. Então, por exemplo, a igreja falava que nenhuma pessoa poderia ler, nenhum católico poderia ler, porque o sinal da leitura era um sinal que se você quisesse ler, na verdade, você passaria a ler a Bíblia, e a palavra do padre, né, eu não sei como é que é a hierarquia da igreja, mas enfim, do padre ou daquela pessoa que transmite a ideia do catolicismo, a pessoa poderia duvidar dessa palavra ou interpretar de outra palavra. Então a igreja ela não queria que os cidadãos lessem. Lutero já vinha na Reforma Protestante falando ao contrário. Se você é um bom
um bom religioso, você tem que aprender a ler para que você possa ler a Bíblia, interpretar e você tenha o seu contato com Deus, sem precisar necessariamente de um intermediário, um padre, um sacerdote, algo assim. Somente essa mudança de personalidade, imagine que você vai ter sociedades que estavam predominando o catolicismo, onde a reforma protestante não chegou. Essas sociedades ficaram com a população analfabeta muito mais tempo do que sociedades que a reforma protestante surgiram, como na Alemanha. E quando uma população ela aprendeu a ler, mesmo que pela razão religiosa, elas não se prenderam somente à religião. Então, a pessoa ela aprendeu a ler para ler a Bíblia, claro, mas ela começou a estudar livros de medicina, livros de matemática, o que permitiu com que os países protestantes eles tivessem um avanço econômico, né, no começo do mercantilismo, no começo do surgimento da burguesia, muito grande, né? Então, eu trouxe aqui o exemplo de um filósofo, o Weber. Ele tem um livro que é interessantíssimo sobre todo esse processo, né, da reforma protestante e ligado à história do capitalismo, né? Então, o nome do livro O Espírito Protestante, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. É um livro interessantíssimo que fala sobre todo esse movimento, né? E a gente vai ter também, junto ao Renascimento, né, a parte do Iluminismo, né? Nessa época, a gente vai ter aí a racionalização ganhando uma força muito grande sobre a religião. A gente vai ter o desenvolvimento do mundo moderno, né, assim, dos primeiros traços do mundo moderno. Eu costumo falar que a Idade Moderna ela não foi a fase mais moderna que a gente teve, mas ela construiu as bases do pensamento através desses filósofos, né? Ela construiu a base da racionalidade, inclusive relembrando, né? Eles tomaram, os grandes filósofos, eles se basearam muito nas ideias de Platão, de Aristóteles e de outros grandes filósofos que existiram na Idade Antiga para realizar esse renascimento e o iluminismo. Para você ter ideia de como aconteceu essa referência, o iluminismo, né, ele se chama assim porque eles acreditavam que o conhecimento científico tirava o homem da escuridão, né? E de onde é que vinha essa ideia de escuridão? Da caverna de Platão. Então, só um exemplo de como que as coisas elas acabam tendo uma ligação muito grande, né? Durante o mundo, o conhecimento do mundo ele não se perdeu, assim, né? O Aristóteles ele não está em 600 anos antes de Cristo, não é uma coisa que é muito diferente do que a gente sabe hoje, né? Do que a gente reflete hoje. Então, é muito legal esse paralelo e ver como é que a gente acumula conhecimento, claro que eles não tinham a tecnologia suficiente para que esse conhecimento ele fosse compartilhado de forma rápida, por isso que essas transições elas demoravam 1000 anos, a cada 1000 anos, e durante a Idade Média, todo esse conhecimento ele ainda foi altamente perseguido, destruído, criminalizado, principalmente pelas religiões, né, pela Igreja Católica, principalmente. Enfim, a Idade Moderna basicamente se baseou nisso, né, nessa libertação do pensamento humano, né, da reintrodução da lógica, né? Então, assim, algumas obras que são muito conhecidas, né, enfim, que são propagadas a hora toda como os símbolos da Idade Moderna, o Homem Vitruviano, né, de Da Vinci. Então, fica muito claro o humanismo, né, e o estudo da biologia e por exemplo, aqui a gente pode perceber que nessa figura, né, a gente vê as posições do homem e também a gente pode identificar que o centro de gravidade, né, do homem, que fica exatamente no meio. Então, foi um período em que o homem e a racionalidade e principalmente outra característica que teve foi a centralização do poder político, né? Mas foi um período muito mais racional, foi o período pré-capitalismo de fato, né?
aquele período em que a classe burguesa ela começou a superar a ideia de nobreza, a ideia de clero e etc., né? E, assim, a gente pode até ver na própria arquitetura, né, do Capitólio. Então, ao invés de grandes construções de ouro com pinturas, a gente tem aqui a construção de um edifício muito mais funcional, né, sem muitas arestas, sem muitas grandes torres, sem propósito, e também de cores muito mais sóbrias, né, a predominância do branco, enfim. Eu estou falando, pessoal, assim, de obras, né, de conhecimento e de arquitetura, porque nesse período as organizações elas ainda não eram organizações privadas, como a gente conhece hoje em dia. Eu estou fazendo essa recapitulação histórica para que a gente possa entender como a filosofia, a economia e o design elas estão relacionadas, tá? Então, avançando aqui, né, para a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea ela já é muito mais semelhante à Idade Moderna, e ela não teve a ruptura que teve entre Idade Média e Idade Moderna, né? Ela foi meio que uma continuação aprimorada do mercantilismo, né? Mas o mercantilismo não mais com foco no Estado, mas com foco no ser humano, né? Então, começa, não no ser humano, mas na livre iniciativa, né? Na iniciativa privada, de fato, né? Então, em 1800, a gente já tem aí um início de capitalismo. A gente já vai ter grandes pensadores falando sobre classe dos industriais e classe dos operários, que foi as ideias de Marx, né? A gente vai ter também o niilismo, né? Que é uma ideia de racionalização extrema do propósito da vida, né? Das pessoas. A gente vai ter o Bauman, né? Falando sobre a modernidade líquida, né? A tendência dessas transformações serem cada vez mais líquidas, mais fluidas. O mundo ele está se tornando, na visão dele, né? Se tornando um mundo cada vez mais globalizado, mas também mais rápido, mais consumista. Enfim, era uma mistura de caricatura com crítica que o Bauman fez na obra dele, né? Ele tem duas obras, uma que se chama Modernidade Líquida, ele também tem uma específica dos relacionamentos humanos que se chama Amor Líquido. Também são obras que valem bastante a pena a leitura. E o design, né, que marcou, né, que esse período, né, de 1800 até praticamente a atualidade, Bauhaus, né, Bauhaus e o conflito entre arte e razão, né. Então, no início, o período que é dividido, que é da Idade Contemporânea, ele é dividido, né, justamente entre a modernidade sólida, que ainda era muito ligada à Idade Moderna, né, era muito ligada à ideia do material, e a modernidade líquida, que era uma ideia muito mais ligada ao intangível, à economia do capital simbólico, né, que Bourdieu explica maravilhosamente bem no livro que ele tem, que se chama a economia das trocas simbólicas. E ainda existia a criminalização da arte, né? Foi um período em que, no começo ali da modernidade sólida, a arte ela foi criminalizada de uma forma não direta, né? Não é que você era um criminoso por ser um artista, mas você era dado como um vagabundo, ou então, se você quisesse consumir a arte, você teria, desculpe o termo, tá, vagabundo, mas se você quisesse consumir a arte, você teria que ir para um centro específico, né? Um museu ou alguma coisa. A arte ela foi separada do cotidiano, porque o seu cotidiano ele deveria ser estritamente racional, né? Então aí surgem as grandes metrópoles, né? Nessa época também eu vou trazer aqui um exemplo bacana sobre isso, para que a gente entenda mais essa diferença entre a modernidade sólida e a modernidade líquida. E como é que ela avançou no tempo, tá? Deixa eu dar uma avançada aqui. Então, quais eram as características dessa modernidade sólida, né? Essa modernidade sólida, ela tinha alguns elementos, como o peso, né?
o controle do Estado-nação. Então, apesar desse período de 1800 a 1960, a gente ter um começo do protagonismo da iniciativa privada, a gente ainda encontrava bastante controle, né, dessa ideia de Estado-nação que começou lá com Bonaparte, e ela foi avançando, né, por toda a Europa. Então, a gente, até 1900, ali, até a Primeira Guerra Mundial, até 1915, ainda existia o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, né, então, o Império Germânico, então, assim, o Império Russo, né, que depois virou União Soviética. Então, a gente ainda tinha uma figura do controle, né, do Estado-nação muito forte, muito presente nessa sociedade, apesar dela já dar indícios da abertura à livre iniciativa, né. Ela prezava, as pessoas prezavam bastante pela segurança, que era carente na época, uma vida normativamente regulada, ou seja, com presente forte do Estado, né, a rigidez, né, o padrão, toda a ideia da racionalidade pura, sem considerar fatores abstratos, né? A gente precisava produzir, porque o mundo era carente de tudo realmente, né? A gente não tinha grandes indústrias no começo do capitalismo, então a regra do mundo era produzam, porque, enfim, quanto mais você produz, mais dinheiro você vai ganhar, e de certa forma isso era verdade. A gente tem como exemplo aí, até no começo do século XX, né, nos 1920, quando o Ford lançou os primeiros carros dele, ele fala: todo mundo pode ter um Ford, contanto que seja preto. Ou seja, a regra ali era produzir em massa, a gente não vai parar para pintar um carro, nem customizar, nem nada. Enfim, esse era o retrato, né, do início do capitalismo, né? Era um capitalismo impositivo de grandes organizações, de monopólios, como o de Rockefeller, de Carnegie, de JP Morgan. Enfim, o Carnegie era da indústria do aço, né? O Rockefeller, ele era um grande petroleiro, ele era dono de mais de 90% de todo o petróleo americano. Para você ter ideia, durante a modernidade líquida, né, quando ocorreu as leis antitrust, o império do Rockefeller foi desmembrado e deu origem a 36 petroleiras diferentes, inclusive a Shell. Enfim, todas essas empresas que a gente vê hoje de combustível americanas pertenciam a uma pessoa só, né? Então, olha o poder que essa pessoa tinha. Ele era mais rico que o próprio Estado americano. Então, era um capitalismo ali primitivo ainda, né? Digamos assim. Então, o exemplo que eu trouxe, né, para falar uma grande obra, né, que ocorreu, foi justamente essa obra do Carnegie, né? Ele era um grande empresário. Vou adiantar aqui o contexto. Ele era um grande empresário do ramo ferroviário, né? E ele precisava. Existia um grande bloqueio nos Estados Unidos, né? Nessa época, que era o Rio Mississippi. O Rio Mississippi é um rio que tem uma extensão muito grande, né? Que só passava barcos, porque as pontes eram feitas de madeira, então era muito raro você ter uma ponte longa que não cedesse, né, não caísse. Então, o Carnegie, ele precisava cruzar o leste e o oeste dos Estados Unidos, que era justamente dividido pelo Rio Mississippi, né? Quem tivesse essa rota ligando os dois lados do país, com certeza, no ramo ferroviário, ia ganhar muito dinheiro, né? Então, esse daí foi o contexto. O desafio, né, que ele tinha, primeiro, porque o rio era enorme, passavam embarcações, então tinha que ser uma ponte bastante alta para que as embarcações a vapor também conseguissem passar por debaixo dessa ponte. O próprio conhecimento da arquitetura, então, 1 em cada 4 pontes de madeira na época, elas cediam, né? As pessoas não confiavam nas pontes. E durante uma conversa com o arquiteto dele, o Eds, né? O Eds, ele mencionou, brincando, que o único jeito deles construírem uma ponte que suportasse essa travessia seria uma ponte de aço. O detalhe é que o aço, ele era um material nobre na época, ele era tão caro quanto a prata. Então, imagine alguém lhe dar a ideia hoje de construir uma ponte de prata para você cruzar. Claro que isso daí se tornaria inviável, né, pelo custo. Então, qual foi a solução do Carnegie? Ele falou:
Então, peraí, se o aço ele é capaz de construir uma ponte dessa proporção, então o meu grande negócio não vai ser ferrovia, vai ser o próprio aço. Então, ao invés de ele investir no, no somente na construção da ponte, o Carnegie ele começou a comprar siderúrgicas para baratear o aço e, consequentemente, baratear a construção da própria ponte, tornar aquele sonho da ponte uma realidade, né? Então, esse é um pensamento de design estratégico, né? É um pensamento onde ele fugiu do problema principal e foi buscar uma forma de tangibilizar aquela ideia dele, aquele sonho dele, num outro conjunto ontológico, que não era o conjunto de arquitetura de pontes. Ele foi para uma outra indústria, produzir uma outra coisa que iria viabilizar a construção dessa ponte, né? Então, eu esqueci de mencionar aqui, qual que era o outro ponto que a gente tinha, né? Quando essa ponte ela foi construída, né? Muitas pessoas não queriam utilizar, né, o serviço da ponte, porque elas não acreditavam na estabilidade da ponte, né? Que ela não iria ceder. Então, para comprovar essa estabilidade da ponte, o Carnegie acabou trazendo um elefante para fazer a primeira travessia com ele, e a cidade inteira atravessou atrás. E por que um elefante? O elefante ele era conhecido na época, né, conhecido até hoje. O elefante ele não faz nenhuma travessia, ele também não pisa em nenhum terreno que ele não sinta a máxima segurança, né? Ele tem uma precisão ele tem uma necessidade muito grande de estabilidade, né? Porque como ele é muito pesado, um elefante ele não pode cair, né? Então ele tem as patas grandes justamente para lhe dar essa estabilidade, né? Então, esse simbolismo que o Carnegie trouxe para a inauguração da ponte dele, de trazer um elefante e fazer o elefante atravessar na frente e a cidade inteira atravessando atrás, foi algo muito simbólico. Essa é uma das construções mais importantes da história dos Estados Unidos. Foi a popularização do aço, o barateamento do aço, né? Ele permitiu a construção dos arranha-céus, porque os prédios eles não tinham, né, nessa época muitos andares, né, porque as estruturas não aguentavam. Então o Carnegie ele acabou de uma ideia de uma ponte revolucionando a indústria e se tornando um dos homens mais ricos da história do mundo, na verdade, né? Ele foi um dos homens que mais conseguiu acumular riqueza em vida proporcionalmente, né, na história do mundo. Então, eu quis trazer esse exemplo porque não é um exemplo que nem todo mundo conhece, e ele representa bem esse movimento de racionalização, de mercado, né, de cultura de progresso, de ciência, né, de evolução humana, que era a grande questão filosófica da época, né, que era as grandes questões que traziam Max Weber, né, quando ele lançou a obra também Economia e Sociedade. Eram os grandes pensadores como Marx, né, que falavam também sobre essa parte a ética do desenvolvimento que estava sendo feita na época, né? Enfim, então a ponte de Edison ela simboliza, né, como o pensamento progressista, né, o pensamento empreendedor, ele estava aguçado nessa época, né? E como ele era objeto de estudo da filosofia, como ele se traduz no design e como é que ele impacta na economia, né? Então, enfim, muito legal. Falamos aqui só sobre um pouco o legado, né, dessa obra, né? Então, a ponte de Edison, ela utiliza a matemática geométrica de Pitágoras. Então, a gente não estava tão distante assim dos conhecimentos da Idade Antiga. Os arcos góticos da Idade Média, né, que era muito utilizado nas construções. O naturalismo na figura do elefante também. Então, sensacional esse insight que ele teve, né? Eu posso passar um trem aqui, mas se eu passar uma vida, um ser humano, desculpa, um ser humano não, um ser vivo, que tem instinto, que já é programado necessariamente para não atravessar num caso de instabilidade, eu posso
né, através do naturalismo, né, trazer uma figura muito mais convincente do que passar qualquer objeto ali, né? E a ambição, né, da mercadológica da Idade Moderna, como eu mencionei antigamente, né? Então a gente pode ver que o conhecimento ele vai se acumulando e vai transformando, né? Eu espero que vocês assim estejam entendendo a conexão da filosofia com a economia e com o design das coisas, porque esse é o grande ponto da conversa, né? É, a partir da atualidade, de 1960, né, até a atualidade, é a segunda parte da idade contemporânea, que a gente chama de modernidade líquida, né? Ela já é muito diferente da modernidade sólida. Então, ela tem como característica a leveza, o enfraquecimento do Estado-nação, né? Ele diminui, já se torna uma coisa mais de sociedades globalizadas, né? Que interagem entre si. É uma sociedade de consumidores, né? O surgimento da classe média nos Estados Unidos, em peso, a liberdade como o grande lema, né? Das nações, principalmente aqui no Ocidente, no Oriente nem tanto, mas no Ocidente sim. A flexibilidade, então a gente não precisa ser tão rígido, a gente pode ser mais flexível. Qual que é um exemplo de flexibilidade? O próprio movimento Lean Six Sigma, o Just in Time, né? Do toyotismo, vindo confrontar essa visão do Fordismo de que o carro ele só sai no padrão, né? A Toyota ela veio com o movimento que não, se você quiser escolher sua cor, você pode fazer um pedido e a gente lhe entrega o carro em um mês. Então, assim, a gente já vê tendências mais de personalização, de flexibilidade, né? Enfim, e como exemplo, né, eu trouxe aqui o computador, né, porque a computação, enfim, de fato, ela representa de uma forma, ao mesmo tempo clichê, mas do mesmo tempo que ela é clichê, ela é muito precisa, né, para quando a gente vai falar de liquidez e de modernidade, né. Então, o computador ele é fruto da lógica matemática, né, que foi dos filósofos matemáticos George Boole e o Fred, né, baseado na ideia de linguagem conceitual universal, ou seja, existia uma ideia de uma linguagem que fosse comum a todos, né, e depois a gente acabou determinando que seria a linguagem binária, né, da computação, que foi aplicada, mas também, como a gente queria que o computador aprendesse a fazer coisas, o aprendizado ele se baseou na lógica aristotélica, né? Para validar como é que um computador, como é que um sistema vai validar uma verdade. Ele tem que seguir um raciocínio lógico. E quem que foi que estruturou o raciocínio lógico? Aristóteles, na Idade Antiga, né? Então, muita gente fala que até hoje que Aristóteles é, na verdade, o pai da computação, né? Ele é o pai da inteligência artificial. Olha que coisa louca, né? Aristóteles, naquele período quase antes de Cristo, ser o pai da inteligência artificial, coisas que a gente tenta aplicar hoje nos nossos projetos lá na UI, tenta desenvolver para as grandes empresas, né? Então, trazendo aqui um pouco de contexto, né, da computação, então a gente tinha um nacionalismo ainda meio que em alta, porque era um período de início de Guerra Fria ali, onde os Estados Unidos e a Rússia eles estavam competindo no desenvolvimento tecnológico, até um pouco antes disso, o final da Segunda Guerra Mundial, onde o Alan Turing ele já conseguiu interceptar a comunicação nazista e com isso ajudar os aliados a vencerem a guerra, né? O grande desafio claro, a limitação, né, do conhecimento que existia na época, o custo de produção também dos componentes computacionais também não era algo, como não era indústria que existia, não era uma indústria base de outros segmentos, né? Os componentes computacionais, eles acabavam sendo mais caros, né? E para solucionar essas grandes questões, né, do conhecimento, teve o Alan Turing, como eu já mencionei, que foi a primeira pessoa que conseguiu produzir, na verdade, um software que é introduzir uma inteligência num sistema elétrico, né, para fazer essa interceptação.
E também, com o passar do tempo, né, como o computador ele foi se tornando uma tecnologia cada vez mais fundamental, o número de computadores ele começou a aumentar também. E aí, pela oferta e demanda, ele conseguiu ser barateado. Né? Os primeiros computadores assim que de fato tiveram representação no mercado foi até o Apple II, né? Então você vê que a mentalidade de inovação e pioneirismo da Apple, ela já vinha de meados do século XX, né? Ali de 1970, por aí, 1980. Não foi algo que surgiu com o iPhone, né? Já era uma empresa que tinha um mindset, né? Já fazia as perguntas corretas na época, digamos assim. E o legado da computação, enfim, é óbvio, né? A computação ela é fruto da lógica aristotélica, né? Da racionalização do pensar, né? E também da ideia da linguagem universal, né? A popularização do computador permitiu a troca de informações, influenciando bastante também no aspecto do mundo globalizado, né? Modificando a concepção também do Estado-nação, e trazendo um movimento muito mais progressista para o mundo, né? Porque o que acontece quando eu não conheço o outro? Eu tendo a ter um preconceito, né? Preconceito é isso, eu julgar antes de conhecer, é um preconceito de fato. E a disseminação da informação permitiu com que as pessoas tivessem cada vez mais conhecimento sobre as coisas e fossem muito menos preconceituosas, né? Então, você vê que da mesma forma que a filosofia ela é capaz de gerar produtos, os produtos eles devolvem o questionamento para a filosofia do que, tá bom, a gente precisava de liberdade, eu te dei a liberdade, quais são os impactos da liberdade agora? Eu estou devolvendo para a filosofia. Então, a filosofia, o design, os produtos, eles estão sempre nesse jogo, assim, do que é o essencial. Eu lhe apresento através de um produto ou de um serviço o que é o essencial e estou lhe devolvendo a pergunta, tá, quais são os impactos, qual é o próximo essencial. Então, é esse jogo entre filosofia, estratégia, economia, no caso, e design que eu quis apresentar para vocês nesse frame histórico. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. E falando um pouco agora sobre o futuro, né? Então, certo, Gabriel, você falou dos pensadores, né, das correntes, de tudo aquilo que influenciou no passado, mas e o futuro? Quais são as tendências do futuro, né? Então, falando aqui sobre as tendências do futuro, a gente vai ter a globalização versus o nacional. Na verdade, a princípio, eu tinha colocado somente a globalização, porque eu vejo a globalização como um processo que já está estabelecido e que ele ia dominar, né, o século. Só que a gente está vendo hoje que tem movimentos nacionalistas que estão tomando cada vez mais força na população, né? Então, com a eleição de populistas nacionalistas, né, em específico, a gente pode citar aqui o próprio Putin, né, o próprio Donald Trump, o Bolsonaro, né, o presidente da Coreia do Norte, enfim, vários países ali ainda no Oriente Médio, eles ainda têm essa ideia antiglobal, né? Então, por isso que eu coloquei mais como uma disputa entre globalização versus nacional do que um domínio total da globalização, né? A economia de experiência é um ponto que todo mundo tem falado bastante. Então, as pessoas elas saíram da neurose do século passado, né? Elas ainda estão saindo. É um processo que, como você vê, demora tempo, são ciclos, né? Mas as pessoas estão saindo dessa neurose do consumo exacerbado, de consumo pelo consumo em si, mas para um consumo com um propósito. Assim, é um consumo que ao invés de gastar 10 mil reais numa bolsa, eu posso gastar 10 mil reais viajando, assim, se eu tiver que fazer uma escolha, né? Então, a economia de experiência, ela vai se sobrepor à economia da materialização por si só.
E por isso que o brand também está tão em alta, porque ele traz esse elemento de abstração, né, na marca. O império dos softwares, então, hoje o grande problema não vai ser mais você ter acesso a um hardware, né? Você hoje encontra celulares bem acessíveis e dispositivos inteligentes que também têm preço acessível, mas o império do software é um império em que o império do conhecimento, né? Quem conseguir programar melhor, né? Respondendo as melhores perguntas, batendo de novo nessa tecla, mas respondendo as melhores perguntas, né? E trazendo a melhor experiência para o usuário final, vai dominar. A formação da identidade, ou seja, é justamente também outra tendência que reforça essa concepção de que eu saio do anonimato para ter uma identidade, né? É muito abordado isso aí no design thinking, né? A construção da persona, né? Então você vê, por exemplo, o Magazine Luiza, ele tem aquela Magalu, né? O avatarzinho dela. E como é que é esse processo, né? De construção? Por que aquela mulher ela se veste daquele jeito? Por que ela tem aquela entonação de voz? Enfim, por que ela é uma mulher de 35 anos? Enfim, a formação da identidade do consumidor num nível que hoje está na inteligência artificial, mas que vai ser cada vez mais aprimorado, né? A parte da biotecnologia, ela tem um dedo do movimento cyberpunk, né? Que é um movimento que fala sobre a junção do homem com a máquina, das próteses de inteligência, etc. Mas também tem a outra corrente de modificação genética, né, da própria arquitetura genética, vacinas, enfim, etc. Toda essa da nanotecnologia também, desenvolvimentos de utensílios do dia a dia que vão, enfim, melhorar bastante o nosso dia a dia. O cidadão engajado, que é justamente o consumo consciente. Então, além de consumir querendo experiência, eu quero saber se sua empresa ela é sustentável, ou seja, se ela tem responsabilidade ambiental, se ela é economicamente viável e se ela é socialmente responsável, né? Então, é esse cidadão engajado que ele não só consome, mas ele atua junto com a empresa em determinadas causas. E a criatividade e a racionalidade, né? A criatividade se sobrepondo no futuro pelo motivo de que a racionalidade ela vai ser o espaço das máquinas, né? Inteligência artificial, porque a racionalidade, como ela é fruto de duas preposições que já existem para a criação de uma nova preposição racional, né, lógica, ela é facilmente transmitida para a máquina, né? Porque ela deixa rastros no nosso campo ontológico do pensamento. Então, todo pensamento racional de engenharias e tal, ele deixa rastros. Se ele deixa rastros, a gente consegue ensinar para uma máquina, né? A criatividade, que eu acredito que vai ser a grande habilidade do futuro, porque ela é um pensamento que não deixa rastros. E trazendo um exemplo aqui para vocês, se vocês pensarem, por exemplo, num processo criativo que seja na composição de uma música, né? Então, o tchê tchererê tchê tchê, o lepo lepo, enfim, sei lá, todas essas invenções são invenções criativas que a gente nunca vai conseguir traduzir para uma máquina nunca iria compor a letra do lepo lepo. Por quê? Porque ela é um processo criativo, ou seja, ela não deixa nenhum rastro, né? Ela é uma preposição que você fez da sua cabeça com você mesmo, né? Às vezes, a metáfora é um exemplo muito, muito bacana, assim. Se você pensar no que é a metáfora é o próprio pensamento criativo materializado na figura de linguagem. Então, é uma forma muito, muito legal de se pensar como a racionalidade ela vai dominar o século. Um autor contemporâneo, que é o Bauman, ele também traz uma... Não, o Bauman não, minto. Eu esqueci agora o nome do autor. É o autor do Ócio Criativo, o nome do livro. Eu me esqueci agora qual que é o nome dele. Mas tem um livro que se chama O Ócio Criativo. É o Domênico De Masi. Isso, perfeito. Ele traz essa concepção, né, do ócio criativo de, poxa, se a gente vai racionalizar todas as nossas atividades, todas as nossas operações,
o que é que o ser humano ele vai se ocupar no seu tempo, né? E ele fala justamente o processo criativo, o processo não máquina, né? Então, são essas tendências assim que eu trouxe. É óbvio que se a gente for pesquisar na internet, for conversar com outros especialistas, vão ter outras milhões de tendências que podem ser levantadas. Eu trouxe essas aqui porque eu achei, acho que são assim, as que eu achei mais interessantes para essa conversa específica, né? E eu trouxe também aqui um mapa de tecnologias, né? Que são as tecnologias que estão sendo discutidas no mercado e quais são as tecnologias nascentes, né? Então, como tecnologia nascente, a gente tem aqui a Smart Dust, que na verdade é uma poeira de nanotecnologia, né? Ela se chama de Smart Dust porque seria uma tecnologia de nanosensores, né? Então, a gente teria uma poeira de nanosensores assim. O Hyperloop, né? Que promete revolucionar a logística, mas através da transmissão de matéria, né, no vácuo, né, através de um trem no vácuo, sem a utilização de energia elétrica praticamente nem nada. As impressoras 4D também, que ainda estão bem distantes, né, são tecnologias nascentes que ainda estão sendo estudadas. A gente tem, enfim, as tecnologias que já estão no nosso dia, né, como a realidade virtual, né. Eu separei aqui em tecnologias de integração. Esse aqui, só para dizer, foi um gráfico que eu fiz para um projeto, né, que eu acabei apresentando, e eu acabei querendo trazer aqui para vocês só essa visão das tecnologias, quais são tecnologias da inteligência, né, que vão alavancar a nossa inteligência, quais vão alavancar nosso network, a nossa integração, né. Então, a gente tem, enfim, um conjunto gigantesco aí de ferramentas, né? Mas qual que é o papel da tecnologia? O papel da tecnologia é justamente facilitar ou dar mais possibilidades para que a gente consiga tangibilizar os pensamentos filosóficos e os pensamentos estratégicos que a gente tem. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro a concepção, né, a ligação entre o papel da filosofia no mundo, como é que o mercado e as organizações eles reagiram a eles, e também como o design ele é a ferramenta que, junto com as tecnologias, vão alavancar o crescimento humano, né? Os meus contatos estão aí, podem me mandar e-mail, podem me adicionar no Instagram, falar comigo, enfim, etc. Agradeço bastante a Caroline pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e espero que vocês tenham um ótimo sábado aí. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Eu vou ver se o pessoal tem perguntas. Eu tenho uma aqui, mas vocês têm alguma dúvida, pessoal? Vocês querem fazer algum comentário, compartilhar alguma experiência, algum pensamento que vocês tiveram aí no decorrer da apresentação? Eu quero agradecer porque eu achei muito legal, eu gostei bastante e agradeço por compartilhar o seu pensamento e sobre o que você pensa em relação à filosofia e à tecnologia e todas essas coisas e como elas estão interligadas. Então, é mais um agradecimento mesmo, não tenho perguntas. Obrigado. Obrigado você por escutar, de verdade. A minha pergunta, então, vou puxar aí, se alguém tiver mais alguma coisa, já fala na sequência. A minha dúvida é, quando eu comecei a estudar filosofia com a professora, né, escutando os podcasts da professora Lúcia Helena Galvão, eu senti, assim, um salto de anos de começar a entender um pouquinho mais de filosofia, como eu aplicar para a minha vida, para os relacionamentos, assim, dá um salto gigantesco na sua percepção, na clareza de como você enxerga o mundo. Acho que para mim foi assim um salto infinito, né? É imensurável o quanto que eu senti que eu avancei. Isso porque eu escutei, sei lá, não sei, 20 horas ao todo, ao longo de 2 meses, escutei 20 horas de podcast, o que não é nada perto de todo o conhecimento filosófico que está disponível para a gente acessar. Mas como que você daria uma dica de como conectar? Porque eu consegui enxergar o mundo de uma outra forma, mas eu nunca consegui conectar com a parte do mundo das empresas ou de uma forma mais tangível, até de produto ou de serviço. Como que você dá uma dica para quem gosta do tema filosofia e quer se aprofundar? Como que a gente faz essa conexão? Ou que autores, ou que
que linhas de pensamento seriam mais fáceis para a gente começar nessa jornada para quem nunca fez essa conexão e queria começar a entender melhor e aproveitar o conhecimento filosófico também para o mundo das empresas e para o mundo do mercado de trabalho, etc. Sim, eu acredito que a minha recomendação é que você vá para as questões mais fundamentais primeiro, porque as questões fundamentais, elas, enfim, como o nome já diz, elas são fundamentais para o conhecimento. Então, por exemplo, o estudo da ética, do que é ética, o estudo da moral, o estudo da política, o estudo do próprio pensamento aristotélico. Então, por exemplo, você saber como é que o seu próprio pensamento, o pensamento do homem em geral, ele se estrutura, né? Como é que acontece o pensamento criativo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo fácil aqui do silogismo criativo, tá? A gente sabe que o silogismo criativo, ele nada mais é do que a junção de um elemento de um campo com um elemento de um outro campo que não tem nada a ver e a apresentação de um novo elemento não existente, diferente da lógica. A lógica, a gente pega um elemento de um campo simbólico, junta com um outro elemento ligado a esse campo simbólico e surge com uma proposta que faz sentido, né? Faz lógica. O pensamento criativo, ele não se preocupa em fazer lógica, ele se preocupa em desvincular a lógica. Então, por exemplo, se eu falar aqui dois elementos para você, eu vou colocar aqui Jesus Cristo e vou colocar aqui a figura do samurai, tá? Se eu destrinchar o campo Jesus Cristo na minha cabeça, eu vou encontrar religião, eu vou encontrar a própria Bíblia, eu vou encontrar cabelos longos, né? Eu vou encontrar, enfim, um conjunto de elementos relacionados a Jesus Cristo, correto? Se eu pegar a figura do samurai, eu vou destrinchar o samurai e vou encontrar outro conjunto de elementos. Então, por exemplo, eu vou encontrar a espada, eu vou encontrar o nome lá da roupa do samurai, eu esqueci agora, mas eu também vou encontrar um elemento em comum, que é o cabelo grande. Geralmente os samurais, eles tinham um cabelo grande e Jesus Cristo tinha um cabelo grande. Então eu pego a figura de Jesus Cristo, pego a figura do samurai e a terceira figura que eu crio na minha cabeça seria Jesus Cristo utilizando um coque samurai. Então, a criatividade, ela funciona assim, né? Ela funciona na disrupção da lógica, né? Então, quando você começa a entender, quando você começa a estudar os filósofos e ver como é que eles estruturam o pensar humano em relação à ética, em relação a progresso, em relação ao que é modernidade, ao que e você começa a fazer um paralelo com a sociedade que você vive, você vai ter uma base teórica, né, de fundamentos dentro da sua cabeça que vão lhe dar insights no mundo de negócios também, porque o mundo de negócios, ele não é separado da vida real. O mundo de negócios, ele também é composto de pessoas que estão raciocinando, e essas pessoas que estão dentro da sua organização, elas exercem o silogismo lógico, o silogismo criativo, a sua organização, ela é dotada de políticas, né, de regimentos, de ética, enfim. Então, a filosofia, ela se liga nisso, né? Ela vai lhe dar as bases fundamentais, ontológicas, para que você tenha esses conceitos dentro da sua cabeça e que você possa identificar no mundo que você vive esses padrões e até, através do silogismo criativo, causar disrupção desses padrões dentro da sua organização. Então, eu acho que esse que é o principal caminho que a filosofia ela pode estar impactando no mundo dos negócios, né? Legal. Traduzindo um pouquinho para a linguagem que a gente usa aqui no Trilhas, o pessoal que segue o Murilo Gun, seria aumentar o nosso repertório com um repertório de qualidade, porque com os livros de filosofia a gente não está aumentando o repertório de forma aleatória, com coisas também que talvez não fossem tão produtivas. A gente está aumentando o repertório para poder fazer combinatividades, que é o termo que o Murilo usa, e conectar coisas que aparentemente não tenham nenhuma conexão, mas de forma útil e produtiva, porque nosso repertório vai ser de qualidade. Perfeito, é exatamente isso. Legal. Mais algum comentário? Alguém tem mais algum outro ponto? Senão a gente vai fechando aqui.
Eu vou até abrir a câmera para poder agradecer. Eu fiquei aqui ouvindo, né, o Gabriel, e assim, muita coisa foi fazendo sentido, muitas coisas foram se encaixando, né? Eu acho que essa questão da filosofia, quando a gente toma ela para o nosso dia a dia, começa a entender como ela, né, ela, na verdade, ela não é nem paralela, ela é realmente tangente a tudo que a gente tem hoje em dia. Tudo começou lá atrás, né? Quando a gente começa a pensar nisso, tudo fica mais com mais sentido, né? Nem no sentido de religião, nem nada. Até quem tem religião também pensa dessa forma. Mas a filosofia, se a gente for ver, é a mesma coisa, né? Quando você fala, ah, Deus criou a Terra, sei lá, você vai falar, ah, ok, todas as coisas foram criadas por Deus. Quando você começa a ver isso para a filosofia, você começa a entender a filosofia, ok. Na verdade, então, para Aristóteles era a questão disso, disso, disso. Então, você começa a ver, assim como você vê no seu dia a dia que a maçã foi Deus que te deu, a filosofia é a mesma coisa, você vai começar a ver aquilo com outros olhos, né, com outras percepções. Acho que a partir do momento que a gente vai se aprofundando na filosofia, e as religiões são filosofias, mas isso aí é para outra, outra conversa, mas acho que faz mais sentido. Mas para mim, Gabriel, ficou a seguinte questão. Acho que de tudo que você falou ficou muito sentido, mas aqui muito por trilhas a gente fala dessa questão de fazer a diferença, né? De realmente ter esse empreendedorismo de si mesmo, inclusive esse é o nome dessa série que está finalizando no próximo encontro. Quando a gente traz essa questão da filosofia, como que você entende que, além dessa questão também do repertório, né, de poder começar a conhecer outras coisas para fazer essas conectividades, como você entende que a filosofia, ela também ajuda a gente a lidar com essa questão da desigualdade, né? Porque a gente entende que nesse momento, às vezes, as prioridades, elas estejam muito tênues e também a sociedade, como você colocou também devido aos nossos líderes, existe uma coisa muito da moral e da ética que às vezes está até um pouco, vamos dizer assim, de cabeça para baixo, né? Como que a gente, no momento que a gente está, diante as prioridades que a gente tem até na questão lá da pirâmide de Maslow, né? Primeiro a gente, sei lá, a gente precisa comer, a gente precisa ter saúde. Como que a gente pode ir para essa questão da filosofia e trazer isso para o dia a dia? Porque parece que é tão teórico, parece que é tão não tangível, né? O que eu vou fazer com isso, né? Óbvio que você trouxe aí vários exemplos do que foi feito com isso, mas como que, assim, jovens do Trilhas podem trazer isso mais para o dia a dia para realmente despertar essa questão e melhorar a desigualdade que a gente tem no país? Olha, eu acho assim que realmente a filosofia ela é um exercício de questionamento e reflexão, né? Então, ela por si só, ela não é uma atividade que vai levar à prática, né? A filosofia ela não assim, ela tem um pouco desse intuito, mas a filosofia ela realmente é teórica. Mas no que é que o conhecimento filosófico ele ajuda, né? É justamente como eu falei anteriormente, a parte do background. Você falou, por exemplo, das desigualdades, né? Então, por exemplo, a filosofia ela pode trazer questionamentos de até onde o progresso ele está sendo saudável para essa sociedade em relação aos avanços da tecnologia. Ou então, tudo bem, se ele não está sendo saudável, que outras formas eu posso alterar a tecnologia de como ela é hoje para que ela se torne algo que seja considerado mais saudável, né? Então, a filosofia ela vai se preocupar nos questionamentos das questões mais genéricas da sociedade, né? Ela tem um papel de indagar o propósito e as definições que a ciência nos dá, né? Não só a ciência, mas que a gente toma como verdade, né? Nossas crenças. Então, ela vai ter esse papel. A filosofia ela não tem um papel de epistemicídio, né? Que é aquele papel colonizador da verdade, como tinham os europeus quando chegaram, por exemplo, nas suas colônias, destruindo a ciência deles e etc., invalidando, né, aquelas verdades. A filosofia não, ela tem como princípio, né, e como finalidade a busca dos questionamentos essenciais. Então, através
das perguntas corretas, a gente vai conseguir elaborar estratégias mais assertivas das organizações. As organizações são o conjunto de pessoas e elas acabam moldando o mundo em que a gente vive. Então, a filosofia, ela tem o papel dela fazer com que as organizações apontem para uma sociedade em que a gente considere mais igualitária, uma sociedade que a gente considere mais, digamos assim, mais ideal. Então, o papel da filosofia é a arte de fazer as questões certas para as organizações, para que essas organizações atuem para sanar essas questões de uma maneira mais que a gente considere mais ideal. Eu não sei se realmente assim ficou tão legal, mas não tem muito como fugir disso, né? Esse é realmente, de fato, o papel da filosofia em si. E apesar dela não ter esse caráter tão prático, o seu caráter teórico, né, na sociedade, como base de ser humano, como base dos conhecimentos gerais que você tem, ela faz com que você tenha uma visão muito diferenciada, e essa visão você vai levar para a sua organização, para agir de formas diferentes, ter outros objetivos, e essas organizações, sim, transformar a sociedade, né? Então, eu acho que ela tem um papel fundamental, mas ela não é o único fator que vai alterar a sociedade. A filosofia ela é as bases conceituais e dos questionamentos que faz com que a gente tome decisões mais lúcidas, né? Então, seria basicamente esse papel. Show, deu para responder bastante. Acho que, por mais que, como você colocou, não é que só por ser teoria ela não é prática, né? Então, quem tem que fazer essa prática somos nós mesmos a partir dos questionamentos dos quais a gente se fez, né? Essas perguntas corretas que você colocou e ilustrou, né, Gabriel? Acho que o que fica ainda mais com essa finalização de todos os episódios que a gente teve, Gabriel, é essa questão do questionamento, né? O que eu estou fazendo para melhorar isso, né? Quem que sou eu dentro desse aspecto, enfim, né? De todos esses ensinamentos que você colocou. E o que eu quero fazer, né? Se eu faço parte de uma empresa que está dentro disso, né? Aquela questão do propósito também, acho que o Murilo fala também bastante dessa questão de propósito. E acho que está muito nesse viés filosófico também, né? Porque você precisa fazer questionamentos para você saber qual é o seu propósito e para que você está aqui. O Trilhas em si é um propósito que a gente tem justamente de trazer pessoas como você, Gabriel, que tenham essa visão de mundo que possam agregar, né? Sempre, acho que transformando o conhecimento que a gente tem, nos transformando também. Afinal de contas, a gente sempre está aprendendo. Mas gratidão, acho que é isso que eu posso colocar aqui para esse sábado. Muito questionamentos, muito conhecimento, mas também algo que é muito bacana aqui do Trilhas, que é a gente realmente se renovar. Acho que a gente sai daqui bem, tipo, né, que nem aquele meme, né? Então, agradecer mesmo. Obrigada, viu, Gabriel? Eu que agradeço. Eu também queria agradecer e parabenizar o jeito que foi falado, porque quando a gente fala de filosofia, é a filosofia que a gente vê na escola, que eu escuto do meu pai, por exemplo, que é aquela filosofia mais maçante, né? Que é muito teórico, muito número, muito nome, e daí você começa a viajar. E no caso da sua aula, da sua explicação, foi muito bom. Então, você uniu com a arquitetura, uniu com a economia, pontuou, fez relação o período com o dia de hoje. Então, isso para mim, eu senti bastante diferença, porque eu vejo meu pai falando de filosofia, porque ele gosta bastante, mas ele coloca tudo muito na teoria. Ele não leva para a prática, não coloca assim, o que eu posso mudar na minha vida com isso que eu li. E você faz exatamente o importante, eu acho, da filosofia, né? Que é ler, entender, colocar em prática, fazer relação com a arquitetura, fazer relação com a economia, o porquê que eles pensaram desse jeito, porquê que mudou. E eu acho que esse jeito de transmitir foi muito legal. Eu gostei, consegui absorver muito mais do que anos de filosofia na escola, na faculdade, porque eles colocam na faculdade, nem na faculdade eles fazem uma relação muito boa de
eu fiz publicidade, eles não colocam isso com a vida real, com a criatividade, né? Eles simplesmente falam da filosofia por ela só e a gente que tem que fazer alguma relação. E foi bem bacana, parabéns, viu? Obrigada, muito bom. Obrigado você, Tati. Obrigado pelo comentário. Complementando o que a Tati falou, lembrando da faculdade, eu tive lógica também, né? Eu fiz direito, e é fundamental a lógica para você chegar nas conclusões, mas acho que hoje eu consigo ver com mais clareza o quanto que a lógica é necessária para resolver problemas, né? Porque quando a gente tem um problema, o design também, né? Você tem que partir de um ponto e você vai ter que ir fazendo construções para chegar às possíveis soluções, para chegar a aprofundar mais um problema. Então, assim, agora, Tati falando, eu me lembrei da minha aula do segundo ano da faculdade de filosofia e de lógica, e conseguir conectar de como que isso é importante para o meu dia a dia, e a gente não se dá conta, é tão corrido, e a gente não tem essa reflexão de quanto isso é fundamental para eu conseguir hoje estruturar meu pensamento, tanto na hora de montar uma apresentação, de expor uma ideia, de tentar convencer de alguma ideia, vender um produto, vender alguma coisa que eu acredito, mas quanto que a lógica é fundamental para estruturar os pensamentos e resolver problemas. Né? Então, gratidão também, como as meninas falaram, por trazer essa perspectiva que quando você jogou a ideia, foi exatamente isso que eu pensei, em fazer a gente pensar em algo que provavelmente aqui eu tô presumindo, mas que ninguém nunca pensou antes. Então, tirar mesmo do lugar comum e fazer a gente refletir. Legal. Muito bacana mesmo. Mais algum comentário, pessoal? Eu tenho mais um. Gostei muito da parte que você fala sobre as perguntas certas, né? Fazer as perguntas certas. Isso aconteceu com a Ford, né? Você deu o exemplo da Ford, que fizeram as perguntas certas e moldaram um novo mundo do transporte. Isso aconteceu com a Apple também. Também fizeram as perguntas certas e hoje a gente está aqui conversando pelo celular, sabe? Então, essa parte aí achei muito bacana também. Complemento o que a Carol falou. Então, gostei demais, cara. Boa, muito, muito bacana. E concordo. A Apple e Ford são dois exemplos maravilhosos de mobilidade ontológica de mercado aí, né? Muito legal mesmo. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu ia pedir para quem puder abrir a câmera para a gente fazer uma foto de todo mundo. Vou querer essa foto também. Deixa eu ver se eu consigo. Como é que eu faço para ver todo mundo junto aqui nos quadradinhos? Que eu estou vendo em fileira. Você tem que abrir pelo cantinho, aumentar ele. Mas eu acho que talvez já deu. Se o Gabriel parar de compartilhar a tela, aí fica só os quadradinhos. Vou tentar arrumar uma câmera, gente. Me dá 1 minuto. Parei aqui. Aí quando você for lá em cima, tem opções de view, aí Gallery View, aí dá pra ver todos os quadradinhos. Coloquei. Eu tinha perdido, não sabia voltar, mas agora consegui. Aprendendo a tecnologia, são apenas alguns aninhos, né, de diferença de geração, mas eu já sinto uma diferença enorme. E olha isso que a gente já tá usando o Zoom um tempinho, mas ainda tem coisas que a gente, como é que é mesmo? Esquece. Né? Você tem que Zoom e videoconferência, cada hora você aprende um novo, né? Aparece um que você não tinha usado ainda e tem que aprender, né? Arrumei a câmera, gente. Vou sair com esse login e entrar pelo outro. Rapidão. Tá. Beleza, Gui. Essa questão da videoconferência também é bem filosófica, se você for ver, né? Quem que ia ficar falando de falar por computador num vídeo, né? É a modernidade líquida. Eu ainda não li. Eu teria que ler. Falam bastante dela. Que legal. Esse é um livro também? Gui. Oiê. Vou tirar aqui, então. Sorriam. Emerson, não vai abrir a sua? Peraí, eu vou tirar o fone aqui, porque eu vou, o fone é muito feio.
Beleza, pessoal. Foi aí. Aê. Deixa eu ver como saiu. Nossa, Emerson, seu cabelo tá muito cacheadinho, tá muito bonito. Obrigado. Ele tá uma bagunça, isso sim. É nada, tá bonito. Bom, então tá bom. Obrigada mais uma vez, Gabriel. Obrigada a todos vocês, meninos que entraram. Acho que a Jana entrou também, ficou um período aí. E obrigada, meninas, também pelo suporte, pela parceria de sempre. E Valeu, pessoal. sábado que vem, peraí, sábado que vem a gente Opa! tem já um convidado, não vai ter o espaço de 15 dias, só lembrando que vai ser o último episódio do Trilhas. E deixa eu pegar aqui o tema, exatamente o nome do tema, peraí. Vai ser como ser você mesmo pode gerar os grandes resultados para você. Então, acho que é um tema fundamental para a gente fechar. Eu consigo ver assim claramente como que me conhecer e como que usar os meus pontos fortes na minha vida me ajudou assim a ter também muito mais realização pessoal. Acho que eu falei no comecinho de como eu conheci o Gabriel, né, fora do trabalho, que foi realmente assumindo as coisas que eu amo, as coisas que eu sou, tendo a visão de mim mesma e sabendo usar isso a meu favor. Acho que eu fiz transição de carreira, vocês sabem da minha história, mas eu fiz transição de carreira para conseguir usar os meus pontos pessoais, as minhas características pessoais para entregar mais valor para o mundo e para também me trazer mais benefício, né? Para eu não deixar aquilo guardado e sem utilidade. Então, o tema vai ser esse, vai ser dado pelo Fred, que conseguiu também fazer isso de uma forma, né, like a boss, né? uma forma super profissional, e ele vai trazer dicas e mostrar como que esse autoconhecimento e como que usar as suas próprias características e fortalezas te traz benefícios mensuráveis aí na vida. Então, estão todos convidados, não esqueçam, já é sábado que vem, tá bom? Um beijo, obrigada mais uma vez a todos. Um excelente sábado para vocês. Bom final de semana. Tchau, Valeu, gente. pessoal. Bom Obrigado, sábado. gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Gui. Oi, Já meninas. parei de the recording já. Tá, eu coloco no stop, né? É.